bom com vocês? Bem, gente, na aula passada, nós demos início, na verdade, a gente aprendeu a fazer a distribuição eletrônica seguindo o diagrama de Linus-Pauling, né? Um diagrama que é construído, que é lido em ordem crescente de energia. Então, considerando aqueles dois últimos exemplos que a gente deu a aula passada, a gente vai fazer mais um exemplozinho aqui agora. Meninos, então agora a gente vai fazer a distribuição eletrônica do elemento químico que apresenta o número atômico 22, é o titânio. Então, símbolo químico Ti, número atômico 22. Então, significa que lá no estado fundamental, o titânio apresenta 22 prótons dentro do núcleo e 22 elétrons na eletrosfera. Então, o que eu vou distribuir, considerando o titânio no seu estado fundamental, considerando que ele é neutro, eu vou distribuir, portanto, 22 elétrons. Então, a gente vai começar lá seguindo o diagrama de Linus-Pauling, seguindo a ordem crescente de energia. Então, eu começo no 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Vamos ver como que a gente já distribuiu até agora, ó. 2 com 2, 4, com 6, 10, com 2, 12, com 6, 18, com 2, 20. Faltam ainda 2. Então, eu vou chamar o próximo subnível e coloco nele apenas os 2 elétrons que estão faltando. Então, eu vou chamar o 3D2. Beleza. Agora é a pergunta, são duas perguntas diferentes. Qual é o subnível de maior energia? Onde está o elétron de maior energia? Ué, professora, se isso daqui é uma fila crescente, se o diagrama ele foi construído em ordem crescente de energia, o mais energético, né? Vamos pensar em uma filinha. Onde está o maior? É o último. Então, o mais energético é o 3D2. Então, o elétron de maior energia está aqui, dentro do subnível D, do nível ou da camada 3. Certo? Então, o mais energético é sempre onde termina a minha distribuição eletrônica, contando que a distribuição eletrônica tenha sido feita de forma correta. Agora, a segunda pergunta. Onde está o elétron mais externo? Gente, mais externo só pode estar na camada de valência. Qual é a minha camada de valência aqui? Ó? Vamos ver. Eu tenho camada 1, camada 2, camada 3 e camada 4. Qual é a mais externa? Qual é a camada de valência? A 4. Então, se eu perguntei cadê o elétron mais externo, ele só pode estar na camada 4, ele está lá no subnível S. Portanto, cuidado com a pergunta. O mais energético é sempre aquele que eu termino, é sempre o último da fila, né? Considerando uma filinha aí em ordem crescente. E o mais externo nem sempre é o mais energético, certinho? Agora a gente vai aprender algumas convenções que foram adotadas pela IUPAC, algumas regrinhas que a gente tem que seguir. E antes de eu falar dessas regrinhas, eu preciso definir o que é um elemento químico, né? A gente já falou sobre isso nas aulas passadas, mas vale frisar, vale reforçar que um elemento químico é um conjunto de átomos que tem o mesmo número atômico. Professora, eu esqueci o que é um número atômico. O número atômico é o número de prótons dentro do núcleo, certo? Então vamos considerar aqui esses três elementos, esses três átomos aqui de um mesmo elemento químico. Todos eles são hidrogênios. Por quê? Porque todos eles têm número atômico, aquele Zzinho, igual a 1. Então, quer dizer que todos eles têm um próton lá dentro do núcleo. A diferença entre eles, no entanto, existe, né? Então, aqui no primeiro átomo de hidrogênio, que aparece aí para vocês, eu tenho um próton apenas no núcleo. Portanto, quando eu vou somar a massa desse átomo, a massa dá 1. Porque 1 próton mais 0 nêutrons, 1. Então, esse daí a gente chama de hidrogênio prótico. Agora, nesse segundo átomo aqui, a gente tem um próton dentro do núcleo e um nêutron dentro do núcleo. Quando a gente vai fazer a somatória para calcular a massa, um próton mais um nêutron, 2. Então, a massa dele é 2. Então, ele é o deutério. E aqui nesse último exemplo, esse átomo ele apresenta um próton dentro do núcleo e 2 nêutrons, fazendo, portanto, a somatória aí para a gente encontrar a massa, um próton mais 2 nêutrons dá 3, massa 3. Então, apesar de todos eles serem hidrogênios, por terem um número atômico igual a 1, eles são diferentes, eles diferem. Esse último aí chama trítio, né? Eles diferem no número de nêutrons que tem lá dentro do núcleo, e diferem também na somatória, né? Já que a massa, diferem na massa, já que a massa é a somatória do número de prótons e o número de nêutrons. Então, a gente vai falar um pouquinho para frente ainda nessa aula sobre essas semelhanças atômicas. Então, o elemento químico é um conjunto de átomos de um mesmo número atômico, né? E esses átomos, eles não são necessariamente iguais.
A gente viu aí o prótio, o deutério e o trítio, eles têm algumas diferenças, né? Só que eles têm o mesmo número atômico. Então, eles são de um mesmo elemento químico, já que possuem a mesma quantidade de prótons dentro do núcleo. Gente, e será que, vamos imaginar que eu tenho uma molécula de água, uma molécula de H2O, que é formada por átomos de hidrogênio prótio. E eu tenho uma mesma molécula de H2O formada pelo hidrogênio deutério. Será que as propriedades específicas das duas substâncias, uma formada por moléculas de prótio e outra formada por moléculas de deutério, será que a propriedade dessa substância vai ser igual nos dois casos? Né? No caso aí, vamos pensar em massa, vamos pensar em densidade. Será que a densidade da água, que tem moléculas de água com hidrogênio prótio e a outra moléculas de água com hidrogênio deutério, será que a densidade vai ser igual? Não, né? No caso, a densidade da molécula da substância que é formada por moléculas de água formada por hidrogênio deutério, que a gente chama de água pesada, que é usada em reator nuclear, a densidade é maior. Então, apesar de serem moléculas idênticas, formadas pelos mesmos elementos químicos, a gente tem aí algumas diferenças numa propriedade específica, né? Que no caso aí é a densidade. Já que a gente agora já sabe o que é um elemento químico, a gente pode dar continuidade aos nossos estudos, falando então de convenções da IUPAC. Atualmente, nós temos 118 elementos químicos que estão organizados aí na tabela periódica, sendo que eu tenho átomos que apresentam de 1 a 118 prótons dentro do núcleo, né? E nós representamos esses elementos químicos com uma ou duas ou até 3 letras, em alguns casos, que vêm do seu próprio nome, ou nome em latim ou até grego, tá? Sendo que a primeira letra, ela sempre vai ser maiúscula, e se houverem outras letras, elas deverão ser minúsculas, certo? A representação recomendada pela IUPAC do elemento químico é essa aqui, ó. Então, vamos considerar que para um elemento qualquer E, eu tenho o número atômico, Z, que vem escrito abaixo do símbolo do lado esquerdo, e o A, ou seja, a massa do elemento, também no cantinho superior esquerdo, certo? Então, essa é a recomendação. No entanto, a gente encontra diversas formas por aí. Então, dá um pausezinho aí no seu vídeo, pega a sua tabela periódica que veio junto com o seu material e veja se os elementos químicos estão representados de acordo com a recomendação da IUPAC, né? Bem, galera, passadas essas informações básicas, a gente vai começar a falar de semelhanças atômicas. Então, vamos voltar nesse exemplo aqui que eu acabei de dar para vocês sobre os átomos de hidrogênio. A gente observa aqui que todos esses hidrogênios são de um mesmo elemento químico, embora eles sejam diferentes no número de massa, por consequente diferença no número de nêutrons, né? Já que a massa é o número de nêutrons mais o número de prótons. Só que a gente tem que considerar que mesmo sendo diferentes, eles são de um mesmo elemento químico porque eles têm o mesmo número atômico. Então, eles são isótopos. Iso vem de igual e topos vem de número atômico. Portanto, só serão isótopos átomos de um mesmo elemento químico que se diferem na quantidade de nêutrons dentro do núcleo, tá? Uma outra semelhança atômica que a gente vai falar é em relação à massa, isóbaros. O que é iso? Igual. Baros vem de massa. Então, são átomos de diferentes elementos químicos que se assemelham, a gente está falando de semelhança atômica, que se assemelham no número de massa. Então, eles, apesar de serem átomos diferentes de outros elementos químicos, eles possuem a mesma massa. Então, olha aqui, um exemplito aqui para vocês. O carbono 14, ele tem massa igual a 14, né? Por isso que a gente chama ele de carbono 14. E o nitrogênio também tem massa 14. Então, carbono e nitrogênio, nesse caso, eles são isóbaros. E por último, mas não menos importante, a gente tem os isótonos. Iso, igual. Tonos, vem de... o Nzinho aqui da palavra, a gente lembra de nêutrons, tá? Então, são átomos de elementos químicos diferentes com o mesmo número de nêutrons lá dentro do núcleo. Então, por exemplo, eu tenho aqui o boro e o berílio. O boro tem número atômico 5 e a massa 11. Portanto, ele tem 6 nêutrons. Ah, professora, como que eu calculo o número de nêutrons? Basta eu pegar o número de massa, que é 11, e tirar o número de prótons, né? 5. Então, 11 menos 5, 6. Gente, é muito simples isso aqui, né? Se a massa é a somatória dos prótons mais nêutrons, né? Eu tenho
5 prótons mais 6 nêutrons, dando 11 de massa. Ok, já o berílio tem número atômico 4 e ele tem massa 10. Então, 10 menos 4, 6. Então, eu também tenho 6 nêutrons lá dentro do meu núcleo. Portanto, os dois, boro e berílio, eles são isótonos, mesmo número de nêutrons. Ah, professora, isso é muito fácil, né? Mais mole do que sentar no pudim. Enfim, gente, nós vamos ver que, embora a teoria seja um pouco simples, a gente pode complicar um pouquinho lá nos exercícios. E na próxima aula, a gente vai aplicar esses conhecimentos básicos nos exercícios. Tá? Então, aguardem os exercícios e gravem essas informações muito bem gravadas, tá? Dando continuidade, dando sequência aos nossos estudos, agora a gente vai falar de íons. Lembra que eu falei para vocês que Dalton falava que o átomo ele era neutro pela inexistência de cargas? E eu falei que de fato, eu acho que eu já tô ficando doida, de tanta aula que a gente tá gravando, a gente vai ficando meio doida, né? De fato, o átomo é neutro, mas não por não apresentar cargas. O átomo é neutro porque a somatória do número, no seu estado fundamental, a somatória do número de prótons é igual à somatória do número de elétrons. Então, quando a gente soma as cargas se anulam, dá zero. Então, de fato, a somatória de cargas de um átomo no estado fundamental é zero. Então, o átomo ele é neutro. Só que na natureza não é muito comum a gente encontrar os átomos dessa forma, né? Então lá pra frente, mais um pouquinho, depois que a gente falar de tabela periódica, a gente vai falar de ligações químicas. E aí a gente vai ver que os átomos eles podem doar ou receber elétrons, formando para nós íons. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a definição de íon. O que é um íon? Eu posso ter dois tipos de íon: íon de carga positiva e íon de carga negativa. O íon de carga positiva é aquele átomo que estava no seu estado fundamental, só que ele doou elétrons, ele perdeu elétrons. Professor, mas peraí, você tá querendo dizer que o átomo perde e ganha carga positiva? Exatamente. E por que isso? Vamos considerar aqui, por exemplo, o sódio. O sódio no seu estado fundamental, ele tem número atômico 11, portanto ele tem 11 prótons lá no núcleo e também 11 elétrons na eletrosfera. Então se eu somo aqui 11 cargas positivas mais 11 cargas negativas, dá zero, né? Mostrando aí pra mim que o átomo realmente é neutro. Se esse átomo ele perde um elétron, ele continua com 11 prótons, né? 11 cargas positivas. Só que se ele doou um elétron, ele perdeu um elétron, agora ele ficou com 10 cargas negativas. Então a gente vai fazer o cálculo aqui, ó. 11 cargas positivas mais 11, mais 10 cargas negativas, menos 10, 11 menos 10 dá mais 1. Isso significa que agora ele está apresentando um próton a mais do que o número de elétrons. Ele continuou com 11 prótons, só que ele tem 10 elétrons, então quer dizer que ele tem um próton a mais do que o elétron, né? Então, era igual, 11 com 11, perdeu um elétron, ficou com um próton a mais. Então, agora ele é chamado de cátion monovalente, né? Então, cátions são aqueles átomos que perdem elétron e eles ficam com carga positiva, porque eu tenho, isso mesmo, ele perde e fica mais, ele perde e fica positivo, indicando pra gente que ele tem um número de prótons maior do que o número de elétrons. Já os átomos que recebem elétrons, eles ficam com carga negativa. Nossa, é muito estranho esse negócio, né? Perdeu, ficou positivo, ganhou, ficou negativo. Mas vamos ver o porquê que ele fica negativo. Primeiro, gente, esses átomos que recebem elétrons, eles ficam conhecidos, a gente chama de ânions, tá? Então, os ânions são aqueles átomos que estavam no seu estado fundamental e, ao receber elétrons, ficou com um número maior de elétrons quando a gente compara com o número de prótons. Então, vamos considerar aqui, por exemplo, o cloro. O cloro, no seu estado fundamental, ele tem 17 prótons, né? Uai, professora, como é que você sabe que ele tem 17 prótons? É só olhar na tabela periódica, viu, gente? Então, se ele tem 17 prótons, ele também tem 17 elétrons. Então, somando mais 17 com mais menos 17, então 17 prótons ou mais 17 elétrons dá zero, portanto, átomo neutro. E aí, se ele ganha um elétron, ele continua com 17 prótons, só que agora ele vai ter 17 elétrons que ele tinha mais um, 18 elétrons, né? Então, quando a gente faz a somatória lá de novo, ó, 17 prótons mais 17 mais 18 elétrons, menos 18, dá menos 1. Ou seja, eu tenho um elétron a mais do que o número de prótons, certo? Por isso que eu chamo esses carinhas aqui de ânions. O número de prótons e o número de elétrons é diferente,
né? Se ele tem mais prótons do que elétrons, eu chamo ele de cátion, carga positiva. E se ele tem mais elétrons do que prótons, eu chamo ele de ânion, carga negativa. Agora a gente vai fazer a distribuição eletrônica de 2 íons aqui, só para vocês verem como que vai ficar. Agora nós vamos fazer a distribuição eletrônica de íons, tá? Antes de eu fazer, eu vou fazer de um cátion e do ânion. O cátion carregado positivamente, significa que o átomo perdeu elétrons, e o ânion carregado negativamente, significa que ele ganhou elétrons. Eu vou fazer o cátion bivalente de ferro. Então, antes de eu retirar esses 2 elétrons, né, já que ele é um cátion bivalente, significa que ele perdeu, que ele doou 2 elétrons. Mas antes de eu fazer o cátion bivalente de ferro, eu vou fazer o ferro normal. Então, vamos lá. O ferro, símbolo químico Fe, tem número atômico 26. Isso significa que ele tem 26 prótons dentro do núcleo. Considerando que ele está no seu estado fundamental, ou seja, que ele é neutro, eu tenho que distribuir aqui, ó, 26 elétrons. Então, vamos fazer lá a distribuição de 26 elétrons. Então, vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, opa, peraí, vamos contar. 2 com 2, 4, com 6, 10, com 2, 12, com 6, 18, com 2, 20. Tá faltando quanto? Tá faltando 6 elétrons, então eu vou chamar o próximo, que é o 3D, lá no D não cabem 10, então eu vou colocar o 6 aqui, vai ficar 3D6, certo? Gente, quando eu vou fazer o cátion de ferro, ele vai virar, eu falei que é cátion bivalente, então ele vai virar 2+. Isso significa, número atômico 26, e significa que eu tenho que pegar o ferro normal, o ferro do estado fundamental, e tirar dele 2 elétrons. De onde eu tiro esses 2 elétrons? Da camada de valência. E agora, onde está a minha camada de valência? Ó, é a camada 1, camada de valência é a mais externa, não é a 1. É a 2? Não é a 2. É a 3? Não, é a 4. Eu tenho 4 camadas ou 4 níveis de energia aqui no ferro. Eu tenho que tirar 2 elétrons aqui, eu só tenho subnível S nesse átomo de ferro aqui, ó. Lá na camada 4, eu tenho 2 elétrons no subnível S. Quantos elétrons que ele vai doar? Quantos que ele vai perder? 2. Então, sabe o que vai acontecer com essa camada aqui, ó? Sumir. Então, a distribuição eletrônica, a gente vai considerar essa daqui sem o 4s2. Então, vamos lá, vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6. Então, essa é a distribuição do meu cátion bivalente de ferro. Meninos, agora nós vamos fazer a distribuição eletrônica de um íon de carga negativa, ou seja, de um ânion. Isso significa que ele recebeu elétrons e ficou com um número de elétrons maior do que o número de prótons. Eu vou considerar aqui o flúor de número atômico 9. Isso significa que em seu estado fundamental o flúor possui 9 prótons lá dentro do núcleo e também 9 elétrons na eletrosfera. Então, antes de eu acrescentar um elétron que ele vai receber, eu vou fazer a distribuição eletrônica considerando que ele é neutro. Então, eu vou distribuir aqui 9 elétrons. Então, vai ficar 1s2, 2s2, 2p, ó, já distribuí 4. Para 9 faltam 5. Então, vai ficar 2p5. O flúor, o ânion monovalente de flúor, ele recebe um elétron. Onde que eu coloco esse um elétron? Na camada de valência. Qual é a camada de valência do flúor? Aqui tá fácil, né? Ele tem 2 camadas. Então, a camada de valência dele é a segunda, é a número 2. E aí, gente, eu coloco esse um elétron que ele vai receber aqui, ó, no subnível mais energético do último nível. Então, o último nível é 2. Qual é o subnível mais energético? É o P. O S já tá até preenchido, né? Só cabem 2 elétrons lá no S, ele já tem os 2, não tem nem como eu acrescentar elétron ali. Cabe aqui nesse subnível um elétron? Cabem. Porque lá no subnível P cabem até 6 elétrons. Tem 5, então quer dizer que cabe ainda mais um. Então eu vou acrescentar um elétron aqui no subnível P da camada 2. Então vai ficar 1s2, 2s2, 2p6. Gente, se eu tiver essa distribuição eletrônica aqui, ó, como que a gente faz para saber se isso daqui é um átomo no estado fundamental ou se isso daqui é um íon? Ou seja, esse aqui é um ânion. Você vai lá, ó, número atômico, 9. E o número de
elétrons? 2 com 2, 4 com 6, 10. O que está acontecendo? Eu tenho um elétron a mais do que o número de prótons. Então significa que isso daqui é um ânion, um monovalente, beleza? Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Um grande beijo, bons estudos, fiquem com Deus. Até quarta-feira a gente volta a finalizar essa matéria fazendo bastante exercícios, tá bom? Um grande beijo. Tchau, tchau.